Oi, gente, eu sou a Jessi, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre o reino Monera. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, já deixar o seu like e compartilhar bastante. Então, olha só, pessoal, quando a gente fala do reino Monera, nós estamos falando de um grupo muito especial, que seriam as bactérias, e aí todas as bactérias no geral, e também as arqueobactérias, que são aquelas bactérias chamadas de extremófilas, né? Aquelas que vivem em altas condições de temperatura, salinidade, pH. Algumas características gerais desse grupo. O reino Monera apresenta somente organismos unicelulares. O que significa isso? São organismos formados por uma única célula. Além disso, todos eles são procariontes. Pro significa primitivo, cário significa núcleo e ontes significa ser. Então é um ser que apresenta um núcleo bem primitivo. E de fato né? As bactérias não apresentam uma membrana que separa o material genético do núcleo, né? Então elas deixam esse material genético bem disperso no citoplasma. Além disso, todas são microscópicas, ou seja, são organismos que não é possível a gente enxergar a olho nu. Outra coisa interessante é que elas podem apresentar várias formas diferentes. Toda vez que você vê uma bactéria com um formato redondinho, nós vamos chamar elas de cocos, né? Então, todas as bactérias que são redondinhas, que têm a forma esférica, vão ser chamadas de cocos. Aquelas que têm forma de bastão, né, vão ser chamadas de bacilos. E aquelas que têm forma de bastão com uma partezinha um pouco mais escura são os esporos, que é uma forma de defesa, né, de proteção para quando o ambiente não está favorável. Além disso, elas podem se agrupar. Então, quando tiver duas formas esféricas juntas, nós vamos chamar de diplococos, né? Dois diplococos, porque tem forma esférica. Se eles formarem uma correntinha assim, parecendo um colar de pérolas, nós vamos chamar de streptococos. E se formar esse cachinho de uva, nós vamos chamar de stafilococos. Existem outras formas de se agruparem, né? Mas aí a gente não vai falar sobre elas agora. Aqui nós temos uma forma chamada de vibrião, porque ela se parece com uma vírgula. E tem essas formas aqui que são elípticas, né, que são chamadas de espirilos e espiroquetas. Então elas podem se apresentar de diversas formas. Em relação à estrutura básica de uma bactéria, todas elas vão ter de fato 4 componentes, que seria esse primeiro aqui, que é a nossa membrana plasmática, é igual à membrana plasmática dos seres eucariontes, com a mesma constituição e com a mesma função. Todas elas vão ter aqui o citoplasma, que é a região líquida, né, ali que está na parte interna da bactéria. Todas elas vão ter o material genético, né, que pode ser o DNA e também o RNA. E todas elas vão ter aqui estruturas ribossômicas, tá? É a única organela presente em células procariontes, porque é a organela responsável pela síntese proteica. Além disso, elas podem apresentar um DNA extra, que é chamado de plasmídio. Não são todas as bactérias, na verdade, né, que apresentam esse DNA extra. Algumas vão ter e outras não. Além disso, elas vão ter aqui a parede celular, algumas, tá? Não são todas, que é formada de peptídeo glicano. E é a composição dessa parede celular que vai dizer se ela é uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa. Mas isso também é somente em alguns casos especiais. E além disso, algumas podem apresentar uma cápsula. Essa cápsula aqui, ela vai dar uma maior patogenicidade para essa bactéria, uma vez que quando ela tem a cápsula, ela fica mais protegida do nosso sistema imunológico, né? Ele tem uma maior dificuldade para conseguir englobar ela, né, e digerir. Outras bactérias vão apresentar estruturas como fímbrias, né, que vão auxiliar aqui na hora da reprodução, né, da conjunção. E aqui algumas vão apresentar também o flagelo. Essa estrutura aqui, pessoal, vai ser uma estrutura que vai ser responsável principalmente pelo deslocamento. Mas, como eu disse, não são todas as bactérias que vão apresentar todas essas estruturas. A maioria delas vai ser constituída somente pela membrana plasmática, pelo citoplasma, pelo material genético e por esses ribossomos que vão sintetizar as proteínas. Outra coisa muito importante sobre as bactérias é que elas não têm uma membrana que delimita o núcleo, então o material genético vai ficar disperso no citoplasma. Essa região onde a gente vai encontrar o material genético disperso no citoplasma é chamada de região do nucleóide. E esse DNA nas bactérias, ele forma um único cromossomo, que é um cromossomo circular. Beleza, passando para a reprodução. Como que as bactérias se reproduzem?
As bactérias, elas podem se reproduzir tanto de maneira assexuada quanto de maneira sexuada. Na forma assexuada, que é a mais comum, não há troca de material genético. Já na forma sexuada, a gente tem a troca ou combinação de material genético. Em relação à reprodução assexuada, nós vamos ter a forma mais simples de reprodução, que é o que a gente chama de divisão binária. Uma bactéria divide o seu material genético e depois divide o citoplasma. Isso acontece aproximadamente a cada 20 minutos. Então, a cada 20 minutos, o número de bactérias ele vai dobrar. Então, uma dá origem a 2, que vai dar origem a 4, que vai dar origem a 8, que vai dar origem a 16 e assim sucessivamente. Essa é a forma mais comum de reprodução nas bactérias. Mas nós temos também a reprodução sexuada, que é onde a gente tem a troca de material genético. O primeiro exemplo que nós temos é a conjugação. Uma bactéria que tem plasmídio se encosta na outra e transmite o plasmídio para outra. Então, essa aqui, por exemplo, não tinha plasmídio e recebeu o plasmídio. E agora as duas vão ficar com plasmídio. Isso é muito positivo, porque aquela bactéria que tem o plasmídio, agora ela é mais resistente e tem a capacidade de produzir algumas substâncias que quando ela não tinha o plasmídio, ela não conseguia produzir. Geralmente, quem vai auxiliar nessa conjugação são essas estruturas que a gente viu aqui, que são chamadas de fímbrias, que vão auxiliar nas bactérias conseguirem ficar juntinhas. O outro exemplo é a transformação. Essa bactéria aqui, ela vai receber o material genético de uma outra bactéria que morreu e deixou esse material genético solto aí no ambiente, no meio. Então, ela vai conseguir englobar essa partícula e juntar ao material genético dela. E agora ela está transformada, ela é uma outra, tem um outro material genético. Então, também reprodução sexuada. E a última forma é a transdução. Na transdução, você vai ter a mistura aqui feita pelo bacteriófago. Quando a gente falou de vírus, na aula de vírus, se vocês quiserem pode olhar lá no card, a gente viu que existe um tipo de vírus chamado de bacteriófago. Esse vírus ele é especialista em bactérias. Então, nesse caso aqui, que é a transdução, ele vai conseguir infectar a bactéria, lançando aqui dentro da bactéria o material genético dele, que vai se unir aqui ao material genético da bactéria, e agora essa bactéria também não tem só o seu material genético, tá transformada. Então, na reprodução assexuada, você não tem a mistura de material genético, uma bactéria se divide em 2, depois em 4 e assim sucessivamente. E na reprodução sexuada, você tem uma mistura de materiais genéticos. Na conjugação, ela recebe o plasmídio, na transformação, ela engloba uma partícula de DNA de uma outra bactéria e na transdução, ela recebe o material genético do bacteriófago. Agora, por último, nós vamos ter aqui a nutrição. Em relação à nutrição, essas bactérias podem ser autotróficas ou heterotróficas. Qual que é a diferença? Todo mundo sempre diz que autotrófico é aquele que é capaz de produzir o seu próprio alimento e o heterotrófico não é capaz. De fato, o que acontece é que o autotrófico ele consegue sintetizar a matéria orgânica a partir de alguma fonte. Pode ser a energia luminosa do sol, que são os fotossintéticos, ou podem ser por quimiossíntese, que é um outro processo também autotrófico. E no caso dos heterotróficos, eles não conseguem produzir a sua matéria orgânica, que no caso seria a glicose. Então, ele precisa se adaptar a recolher do meio externo esse alimento para depois conseguir metabolizar. Então, nós vamos ter esses dois tipos de bactérias. As autotróficas, que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Nesse caso, podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. E as heterotróficas, que não seriam capazes de produzir. E, na maioria das vezes, essas aqui vão ser aquelas que realizam a decomposição da matéria orgânica, que se alimentam do meio externo, englobando essas partículas e depois digerindo elas. No geral, pessoal, o que realmente vocês precisam saber sobre as bactérias é que eles são o único exemplo, elas, na verdade, são o único exemplo de organismos procariotos que a gente tem, de seres que não apresentam um núcleo delimitado e que elas vão apresentar estruturas básicas, como membrana plasmática, citoplasma, a região do nucleóide e os ribossomos para a síntese de proteínas. Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários. Beijo!